As palavras de Jesus e o evangelho triunfalista. Quero falar sobre esse assunto aqui que eu acho bem interessante, importante. Que Deus abençoe a nossa vida. Eu percebo que nos dias de hoje, se a gente observar na internet, existe mensagem de todo tipo. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo que se cumpre uma das profecias mais visíveis, que é o surgimento de falsos profetas. Já é predito pela palavra e eles vêm com as suas falsas profecias, seus falsos ensinamentos. A palavra diz também que muitos ouvirão doutrinas de demônios, muitos apostatarão da fé, ou seja, se afastarão da fé por dar ouvido a doutrinas de demônio. Então, uma dessas doutrinas de demônio que eu quero comentar aqui é esse triunfalismo terrestre, que eu acho muito perigoso. E fazer um comparativo com a palavra que o Senhor Jesus pregava. Porque o Senhor Jesus, ele, acima de tudo, ele era um pregador. Ele trazia uma mensagem e a mensagem dele tinha um conteúdo principal, que era o Evangelho do Reino do Céu. Então, o triunfalismo terrestre diz basicamente assim: a gente se aproxima de Deus e Deus ele vai resolver todos os nossos problemas. Então, se você tem uma dificuldade, então vai para Deus que Deus vai te ajudar nessa sua dificuldade. Então, apresenta sempre um Deus que soluciona as nossas dificuldades, realiza o nosso sonho, realiza os nossos desejos. Então, o perigo dessa mensagem que foi desenvolvida pelo Satanás é apresentar o Deus que ele está lá longe e Deus é apenas um meio de você conseguir aquilo que você quer. Onde Deus está, de fato, preocupado em ter um relacionamento conosco. Então, se Deus não é o objetivo final da minha busca, então eu não estou interessado em Deus. Eu não estou amando a Deus, eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando meus interesses. Deus é apenas um meio de eu conseguir aquilo que eu quero. E eu vou triunfar aqui nessa terra. Isso aí confronta exatamente com o que Jesus diz, que é o conteúdo principal da mensagem dele, do Senhor Jesus, é o Evangelho do Reino do Céu. Não se preocupe com as coisas da terra. Né? Então, não seja feita... o Senhor Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, né, na oração do Pai Nosso. Então, não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus que tem que ser realizada na minha vida. Para isso, eu achei um texto muito conhecido, João capítulo 6, versículo 66, apenas esse versículo 66 e o 67. Aí eu vou falar um pouquinho sobre um apanhado sobre do que se trata aqui. Diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E o 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, esse diálogo de Jesus aqui com os discípulos, e com Pedro aqui, ocorreu depois de Jesus realizou uma pesca maravilhosa, realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, numa região lá, e Jesus se moveu para uma outra região e uma multidão acompanhou Jesus porque estava procurando sinais, procurando pães, peixe. Aí Jesus apresenta o pão da vida. Jesus fala assim: olha, não me busquem pelo pão que perece. E Jesus fala: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Então Jesus está querendo apresentar um pão vivo, um pão verdadeiro, que alimenta a pessoa para a vida eterna, que o próprio Jesus, ele é o pão, a mensagem que Jesus traz. Então, quando o que Jesus realmente quis de fato, o que Jesus deliberou falar para as pessoas não estavam interessadas. As pessoas estavam interessadas nos milagres, na multiplicação, nos pães, nos peixes. As pessoas estavam mais curiosas e querendo algo benéfico de Jesus. É um povo interesseiro. Estava querendo que Jesus realizasse algo físico. E Jesus estava querendo, trazendo uma mensagem, querendo que as pessoas se interessassem por algo espiritual. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, Jesus continuou nesse discurso aí, nesse sermão, e as pessoas começaram a ir embora. Não se interessaram pela mensagem de Jesus. Nos dias de hoje, a mesma coisa acontece. Quando se apresenta um evangelho triunfalista que diz assim: olha, Deus vai te dar aquilo que você quer, o seu projeto vai dar certo, a sua empresa vai começar a prosperar, você vai conseguir trocar de carro. Eu estou falando assim,
É basicamente assim, porque passa a ideia de que eu vou triunfar aqui na terra e Deus vai me ajudar a eu ter a minha vida, a completude da minha vida, vai consistir nos bens da terra. Eu vou ter saúde, não vou ter problema nenhum, eu vou ter prosperidade financeira. Se eu montar um negócio, Deus vai fazer prosperar aquele negócio meu. Então é sempre eu. Então eu vou para Deus, Deus é muito bom, esse Deus é muito bom. Eu vou fazer uma campanha, 7 sexta-feira, em torno do Morro do Itatiaia, 7 jejum de 21 dias de consagração lá na Serra da Mantiqueira, para eu conseguir o meu objetivo. Basicamente esse daí. É o evangelho triunfalista, é o evangelho desenvolvido pelo Satanás. Infelizmente, muitas igrejas têm bebido desse evangelho aí, tem levado as pessoas a ouvir doutrinas de demônio e se apostatando da fé. Agora, quando vem o evangelho verdadeiro que diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, é a vontade de Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se a gente olhar para pessoas como o apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Tiago, apóstolo Pedro, qual foi a grande vitória deles? Se a gente olhar fisicamente, financeiramente, materialmente falando, eles não tiveram vitória. Pelo contrário, eles foram mortos, foram perseguidos, mas mantiveram a fé. A vitória, a nossa vitória está em Coríntios capítulo 15, finalzinho do Coríntios capítulo 15, diz assim: quando isso que é corruptível se revestir da corruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, conquistada por Jesus lá na cruz. Quando esse nosso corpo físico for revestido de um corpo glorificado, um corpo sem pecado, imortal, aí sim vai se cumprir a nossa vitória. Ali nós vamos tomar a posse da nossa vitória, que já foi garantida lá na cruz. Então a gente não tem vitória para Deus, não tem vitória para dar. Deus já deu a vitória para nós quando ele se entregou lá na cruz e provou o amor dele por nós. Então nós temos que viver para ele. É a vontade dele que tem que ser realizada na nossa vida primeiro. E as outras coisas ele vai acrescentar de acordo com a nossa necessidade. Então é um contraponto total. Ao mesmo tempo que se fala de Deus, fala de um Deus que está pronto para fazer tudo que eu quero. Então eu me aproximo de Deus, eu não me aproximo com o coração de adoração, eu não me aproximo com o coração voltado para louvar a Deus, para conhecer a Ele, para orar, para se relacionar com Ele. Eu não enxergo Deus como com interesse de conhecer a palavra dEle, para saber qual é a vontade, o que Ele quer que eu faça. Porque, afinal de contas, o servo sou eu. Se eu sou servo, eu vou fazer a vontade do meu Senhor. E esse evangelho triunfalista, boa parte do povo evangélico, de alguns pastores, tem bebido dessa fonte aí, que é desenvolvida pelo Satanás, tem propagado esse evangelho fajuto, falso, que é do diabo, que ao invés de de levar a gente para Deus, afasta a gente de Deus. Então deixa Deus lá, Deus é apenas um meio de eu conseguir aquilo que eu quero. Então eu não estou buscando a Deus.